Estamos de volta com o programa Questão de Direito, nosso terceiro bloco. Nós discutimos aqui no primeiro bloco teoria, no segundo bloco a gente já falou teoria aliada com a prática, para você que está aí nos assistindo perceber e conseguir visualizar onde é que isso se encaixa no seu dia a dia. Agora nós vamos começar ou continuar com casos práticos aqui para que você possa se autodeterminar melhor em relação ao que nós estamos dizendo aqui e visualizar no seu dia a dia, na prática, como é que funciona, né? Nós vamos trazer aqui alguns casos que ocorreram no nosso país, que foram inclusive de repercussão geral, e vamos discutir aqui se o Estado deveria ter agido ou não, se o Estado tem responsabilidade pelo fato ocorrido ou não. Eu queria começar aqui com o professor Sancler. Professor Sancler, o Estado ele tem o dever de permitir e de proibir. O Estado ele tem o dever de prender as pessoas. O Estado ele cria leis, ele fiscaliza as leis, ele determina o cumprimento de lei. O Estado ele é um ente o qual você não consegue viver sem ele. Porque tudo que você vai fazer na sua vida, se você vai construir sua casa, você precisa do Estado para provar. Se você vai comprar, você está pagando imposto para o Estado, você precisa que aquele produto ele seja lícito, isso dentro de um rol de licitude do Estado para ser vendido, para ser disponibilizado no mercado. E como é que fica quando o Estado deveria agir, por exemplo, através do funcionamento, um exemplo aqui da Boate Kiss, da Samarco, agora que nós tivemos, o Estado poderia responder por uma omissão na fiscalização, porque o Estado também, através do município, ele concede alvará de licença, de localização. Como é que fica essa questão? Ele poderia ser responsabilizado? Havia um entendimento judicial, jurisprudencial, formado pelos nossos tribunais, em que o Estado, nesses casos, ele não iria indenizar. E o fundamento utilizado para esse entendimento era o nexo causal, ou seja, aquela conduta estatal, ela foi causa direta e imediata para a ocorrência do dano? Os tribunais entendiam que não foi o Estado o causador do dano. Quem causou o dano foi o incêndio, foi o músico que acendeu um fogo, uma pirotecnia lá dentro da boate, ou uma má construção da barragem, né, no caso da Samarco, que você citou. Então, nesses casos, havia um entendimento judicial de que não foi a conduta estatal a causa direta e imediata do dano. No entanto, dada a repercussão geral da Boate Kiss, dada a repercussão geral, né, inclusive vivenciada por nós aqui no município de Valadares e toda a população ribeirinha do Rio Doce, no caso da Samarco, há uma tendência que essa doutrina esteja sendo revista. Bom, até onde uma conduta estatal, ela interferiu na ocorrência daquele dano? Então, na verdade, foi um ato de responsabilidade civil estatal por uma conduta omissiva, ou seja, o Estado deveria agir com mais vigor e não agiu, ou deveria fazer uma fiscalização adotando os critérios X, Y e Z e deixou de observar uns desses critérios. Então, hoje em dia, se ficar comprovado que a ocorrência do dano, ainda que não tenha tido como causa direta e imediata, mas se deu em razão de uma omissão estatal determinante para a prática do dano, para a ocorrência do dano, já existem alguns julgados responsabilizando os agentes estatais, né? O que eu estou dizendo é que ainda não há um entendimento consolidado, uníssono a respeito do assunto, mas a jurisprudência está tendente a modificar o seu entendimento de décadas atrás. Basta ver que no caso da Boate Kiss, alguns servidores públicos, né, alguns membros do Corpo de Bombeiros, eles sofreram sanções criminais por conta da concessão do alvará. Se essa condenação ela vai permanecer numa segunda instância nos tribunais superiores, a gente não sabe, é coisa que o Poder Judiciário ainda está analisando. Mas aquele julgamento ali, ele já sinalizou uma modificação ou uma revisão desses entendimentos, né, com relação à responsabilidade civil estatal com relação a uma conduta omissiva. E aproveitando aqui, falando um pouco disso ainda, professor Douglas e Arthur, que a responsabilidade civil estatal por omissão, ela não se dá apenas quando o serviço público deveria funcionar e não funcionou. É preciso que o Estado ele tenha condições efetivas e concretas de agir e não agiu. Ou seja, não basta que o serviço deveria funcionar e não funcionou e disso decorreu o dano. Basta
Tem que ser, o serviço deveria funcionar, o Estado tinha condições concretas de agir e não agiu. Um exemplo disso, se eu estou andando na rua de madrugada, chega um assaltante e me rouba, ou seja, uma segurança pública é um dever estatal, é um serviço público que deveria funcionar e nesse caso não funcionou. O Estado vai ter que me indenizar? Penso eu que não. Porque senão o Estado ele se tornaria um segurador universal. Ou seja, tudo que acontecesse comigo na rua, o Estado deveria me indenizar. Então, essa é uma situação. Situação diversa seria, eu estou andando na rua, chega um assaltante para me roubar, tem um policial ou policiais militares na esquina vendo a ação do assaltante, ele me assalta e os policiais não fazem nada. Nesse caso, o Estado tem que indenizar? Penso que sim. Porque nessa situação, nesse segundo caso, o Estado ele tinha condições concretas e efetivas de agir e não agiu. Então é bom a gente separar essas duas situações, sob pena, repito, de fazer do Estado um segurador universal. Estou andando na rua, torci o pé numa calçada, o Estado vai ter que me indenizar. Então a coisa, o Estado tem que indenizar, mas não é bem assim, né, tudo que ocorre. Então é esse ponto que eu queria também deixar marcado com relação à responsabilidade civil do Estado por omissão, quando ele deveria agir e não agiu a contento. É uma situação interessante de se discutir e um tanto quanto complexa de se analisar. Foi muito propício essa colocação sua, professor, no sentido de que o sujeito está de madrugada na rua, não tem ali a presença realmente do Estado, as pessoas estão nas suas casas, dormindo. É diferente de alguém que está no centro da cidade, meio-dia, 1 hora, 2 horas, onde tem policiamento. Uhum. E mesmo assim a gente percebe que o Estado ele não consegue criar um agente para cada cidadão. Uhum. Então a gente tem, de fato, aí um déficit em relação ao número de habitantes. Então realmente a gente criaria uma situação muito complexa, muito difícil de lidar, se eu tivesse que indenizar por tudo e por qualquer, em toda e qualquer situação. O Estado, a máquina estatal, ela iria quebrar. Nós temos que olhar para questões, de fato, eu concordo e entendo dessa forma e acho que ficou muito, muito claro para o nosso telespectador essa situação específica. Por exemplo, eu queria dar um exemplo aqui, que você falasse um pouco sobre ele, Arthur. É muito difícil a gente conseguir mensurar alguém que está andando numa calçada e, em decorrência de um buraco, teve um acidente. Ali o poder público deveria ter tapado ou sinalizado aquele buraco. Agora, essa pessoa, ela se desequilibrou por estar com um salto alto, ou seu salto quebrou. E, em decorrência disso, ela veio a cair no buraco e ter um dano maior. Eu poderia, já que é um instituto também da responsabilidade civil, trabalhar num processo a culpa concorrente ou o Estado poderia usar isso ao seu favor para diminuir o dano? Excelente pergunta. No caso das teorias do Estado, nós passamos da teoria da irresponsabilidade, da teoria subjetiva da responsabilidade do Estado e hoje nós estamos na teoria objetiva do risco administrativo do Estado. E dentro dessa teoria, nós temos algumas excludentes de licitude do Estado. Quais sejam culpa exclusiva da vítima, caso força maior, e culpas de terceiros, alheios à vontade estatal. Dentro deste exemplo, nós temos um instituto que exclui a culpa do Estado, que se chama concausa, ou culpas recíprocas. O Estado ele deveria sim ter tapado o buraco, mas a pessoa também ela deveria ter tomado cuidado, ter tomado a diligência de não escorregar, ou seja, quebrar o salto, dentre outras causas que acontecem no dia a dia. Então, a doutrina ela entende que nesses pontos existe uma balança. Quem foi o culpado? O Estado? A culpa foi maior? O Estado tem que indenizar. Quem foi o outro culpado? A vítima, a pessoa, a culpa foi maior do que o Estado? Não há de se indenizar. Então, no exemplo proposto, geralmente o que é alegado pelo Estado como matéria de defesa é essa concausa, a culpa concorrente da vítima em relação à falta de prestação de serviços do Estado. Perfeito. A gente percebe que o Estado também ele tem direito de defesa. Claro. Né? Não é assim, tudo que se alega se ganha. O que se discute aqui é, de fato, a conduta do Estado representada ali pelo seu agente. Haveria a possibilidade, nesse contexto, professor Sancler, a gente tem no direito civil
o Instituto da Ação Regressiva. Né? O dono da empresa ele é responsável pelos atos do seu preposto, do seu funcionário. E se ele identificar ou tiver que indenizar e perceber que foi uma culpa exclusiva daquela pessoa que agiu com falta de respeito, que agiu em desobservância a normas da empresa, ele poderia entrar com uma ação regressiva. O Estado também ele poderia fazer isso em relação ao funcionário público? Pode. O Estado ele tem o direito de entrar com ação regressiva e eu diria do que mais o direito, ele tem a obrigação de entrar com ação regressiva para se ver ressarcido de um eventual gasto que ele tenha tido numa indenização. No entanto, na seara estatal, essa ação regressiva ela tem alguns pressupostos, ela tem que observar algumas circunstâncias também. E essas circunstâncias são aquelas previstas lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que diz que o Estado ele pode entrar com ação regressiva, ele pode buscar a indenização do seu agente, do seu servidor, caso esse servidor tenha agido com dolo, né, aquela vontade livre e consciente de produzir o determinado resultado, ou com culpa grave. Ou seja, o Estado ele só pode entrar com ação regressiva, só vai ter êxito numa eventual ação regressiva, caso o seu agente, caso o seu servidor tenha querido causar aquele dano, ou então se ele violou de uma maneira muito evidente um dever de cuidado, um dever de prudência, de não ser negligente e não ser imprudente com relação ao seu atuar. Então o Estado pode sim entrar com ação regressiva. Muito bem. O Estado ele precisa se ver resguardado de toda essa situação. Às vezes o dano ele é causado por uma pessoa que está insatisfeita, a gente já viu aí no campo do direito, a gente que milita no dia a dia, a gente vê, é um funcionário que insatisfeito com o seu empregador, ele coloca ali uma coisa, um pedaço de madeira, um pedaço de pedra na hora de fazer um pão e ele quer causar dano, ele quer prejudicar. O direito também, ele ampara esse tipo de situação. O direito, o interessante do direito é isso, ele não é engessado. E se ele não é engessado, ele não pode tender para um lado ou para o outro. Por isso que você não pode determinar uma conduta tentando tipificar ela e colocar ela como se ela fosse estatizada ali. É muito interessante a gente perceber o direito dessa forma. Bom, pessoal, a gente chega no final desse programa Questão de Direito. Né? Nós estivemos aqui falando sobre a responsabilidade civil do Estado. Isso serve de alerta para você no exercício do seu direito. Toda vez que você se vê prejudicado, você tem o direito, sim, de invocar uma reparação, de buscar em juízo uma reparação. E serve de alerta também para você que está nos assistindo aí no sentido de população. Nenhum de nós está imune à responsabilidade civil, seja por ação, seja por omissão. E aí perceba, se o Estado não é, eu e você, uma empresa, qualquer pessoa, também não somos. Então que a partir desse momento e a partir disso que foi discutido aqui, nós fiquemos atentos mais aí com o nosso dia a dia e tomemos cuidado, porque o direito está aí para influenciar na nossa vida, seja para o bem ou seja para o mal. O programa Questão de Direito volta num momento futuro, discutindo um outro tema relevante e importante para o direito, porque o nosso objetivo aqui é te manter bem informado e divulgar para toda a nossa cidade e região o que nós estamos trabalhando aqui na TV Univale, aqui na Univale e o que está acontecendo aqui no dia a dia, no cotidiano nosso em relação ao direito. Um abraço a todos e até o próximo programa Questão de Direito.